Porque é muito lindo a gente andar de bolsa cara, escarpão, toda perfumada. Vai lá ralar, não vai lá olhar, não vai lá estar junto. Muitas vezes a gente tem que botar a mão na massa. Olá pessoal, tudo bem? Doutora Renata Paraguaçu aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema assim muito interessante, que a gente quando entra na faculdade de odontologia, na verdade muitas vezes demora a pensar nele, mas é como lucrar com a odontologia. Vamos lá? Quando eu optei por ser dentista, é claro que quando a gente está lá naquela escolha de profissões, você imagina uma profissão que vai aliar uma coisa que você gosta de fazer com algo que te dê uma dignidade de vida, que você consiga ter uma qualidade de vida legal, pagar suas contas, ter uma condição de vida bacana. Eu sei que isso vai muito da vibe, da mentalidade de cada pessoa, porque tem pessoas que são mais ambiciosas, tem pessoas que menos, tem gente que já pensa, não, quero ficar rico, quero não sei o quê. Enfim, de qualquer forma, quando você pensa em odontologia, muitas vezes você está pensando assim, eu gosto de cuidar dos outros, eu gosto de ver a transformação. Normalmente tem mais essa conotação. E assim, hoje em dia até tem se falado muito mais em marketing em odontologia, gestão em odontologia. Isso daí tem sido um assunto mais debatido, mas até um tempo atrás pouco se falava sobre isso. E era até considerado um pouco tabu a gente falar sobre dinheiro em odontologia, ficava entre aspas feio, não era visto assim como um negócio. Tem que ter o lucro, né, gente? Não dá pra gente fazer por filantropia. É muito bonito a gente pensar dessa forma, mas todo mundo tem que ver a realidade no sentido de que você vai ter a sua vida, que você vai ter que dar conta. E é muito bacana você poder fazer alguma coisa que você gosta e você poder bancar a sua vida com aquilo ali, com o fruto do seu trabalho. Então, muito bem, já que falamos a palavra trabalho, eu acho que eu vou já começar a falar, assim, a verdade nua e crua. Porque, obviamente, tem duas vertentes. A partir do momento que você se forma dentista, tem aqueles dentistas que, assim, tem a odontologia realmente como uma vocação, amam essa coisa de transformar, e tem aqueles que têm a odontologia como um meio, duas vertentes que vão levar a caminhos para profissionais talvez distintos. Um, de repente, vai ser mais aquele de querer executar, fazer, transformar, mais assim, romântico, né? Um caminho mais romântico na odontologia, e tem aquele que é mais prático e que vai, de repente, ir para uma área mais empresarial dentro da odontologia, e que não necessariamente vai executar a odontologia, mas vai gerir, vai fazer a parte de toda a coordenação odontológica de um negócio. Então, tendo em vista esses dois objetivos, independente se você vai para um ou para outro, tanto um quanto o outro, duas coisas vão ser similares. Os dois vão te dar trabalho, ponto, né? Não tem como, não tem outra opção a não ser trabalhar. Os dois vão ser a sua fonte de renda. Então, independente da forma que você queira abordar a odontologia na sua vida, você tem que saber que não é uma profissão para você viver de lucros e de dividendos, é uma profissão que você vai ter que realmente trabalhar, não tem jeito, nem que seja supervisionando e fazendo a gestão de uma equipe, e também você vai ter que gerar uma receita para você ter a sua vida normal. Então essa é a primeira escolha que a gente tem que fazer, e eu acho que é muito importante e pertinente a gente falar sobre isso hoje, porque eu tenho percebido muitos colegas entrando em conflito até em relação a isso. Viro um empresário, eu sou dentista, é uma decisão muito pessoal, não é uma coisa, uma sentença que você, não, eu quero ser dentista, não tenho essa vibe de empresário e nunca serei. Não é assim. De repente, hoje você está mais interessado em atuar, exercendo, praticando odontologia lá, sentado num hoje. Daqui a um tempo vai fazer mais sentido ter uma equipe. São visões e rotinas bem diferentes. E assim, eu posso dizer que isso daí para vocês com uma certa tranquilidade, porque eu já estive nas duas posições. Estive à frente de equipe, fazendo gestão, uma época que eu fazia basicamente, em termos de atendimento, os planejamentos dos pacientes e o acompanhamento, mas não necessariamente a execução braçal daquele serviço. Eu tinha uma equipe de dentistas que trabalhava comigo. E hoje, eu estou fazendo um caminho talvez até inverso do que muita gente faz, e hoje eu estou voltando a querer ser a dentista sentada ali no mocho, atendendo os meus pacientes a cada uma hora,
com uma pegada mais devagar, mas enfim, independente daquela vibe que eu tinha lá e dessa vibe que eu tenho aqui agora, o fato é que das duas formas eu tenho que ganhar dinheiro, né, gente? Eu tenho conta pra pagar. A conta tem que fechar, tanto de um jeito quanto do outro. A gente não pode imaginar que é porque eu faço as coisas assim de um jeito mais romântico que de repente eu vou abrir mão de ter uma lucratividade. Pra gente começar do começo, quando a gente pensa em lucratividade, a gente primeiro tem que definir então esse papel que você quer ocupar. Isso é o básico. Então, já entendeu qual é o papel que você quer fazer, que você quer ocupar? Beleza. E aí então você vai passar a construção da persona que você quer assumir, público que você quer atingir. Então eu quero trabalhar com público infantil, eu quero trabalhar com público terceira idade, eu quero trabalhar com público dessa fatia financeira aqui, ó, X do mercado. Não, eu prefiro trabalhar com menor quantidade, mais uma fatia que de repente vai conseguir pagar tratamentos de alto valor. Isso tudo é um trabalho que você tem que fazer, não é depois que você montou, depois que você começou. É um trabalho que tem que ser feito logo no início. Tudo vai depender da identificação desse público, até o mobiliário que você vai usar, a forma que você vai montar o seu consultório, tamanho do seu consultório, quantidade de funcionários que você vai ter que ter para aquele tamanho. Então, tudo vai sendo impactado a partir do momento que você escolhe com que público você vai trabalhar. Esse nicho da especialidade também vai fazer com que essa questão da lucratividade seja impactada, porque para cada especialidade odontológica, muitas vezes são requeridos equipamentos específicos. Então, por exemplo, vamos falar aqui endodontia. Muitas vezes tem endodontistas que vão precisar de aparelhos específicos e mais modernos e que tem um certo custo para fazer lá o tratamento endodôntico, tratamento canal de alta performance. Então, é um custo que vai ter que ser embutido para que você possa ter lucro no final das contas. Isso daí tem que ser contabilizado. Digamos, uma pessoa que vai querer trabalhar só fazendo cirurgia, então ela vai ter que ter toda uma estrutura, primeiros socorros, tudo isso ela vai ter que pensar, porque ela vai trabalhar com um procedimento que tem maior tendência a ter alguma complicação, enfim, tudo isso vai ter que ser pesado na hora de como você vai montar o seu negócio para que realmente lá no final da equação o resultado seja positivo. A questão dos processos, isso para mim é assim essencial. Então, se você já definiu o seu público, se você já definiu o seu tamanho, o tamanho que você quer ser, e você já definiu em que tipo de especialidade você vai atuar, pode ser uma clínica multidisciplinar, mas sempre tem uma especialidade carro-chefe, né? Assim, maior parte das vezes. Definiu para que especialidades você vai dar maior atenção e aonde você vai ter que botar mais recursos para ter equipamento X, Y, Z, você vai ter que então fazer os processos para cada etapa. Então é o processo da jornada do paciente dentro da sua clínica, e aí isso você vai então entender que você vai precisar de um software para fazer gestão, você vai entender que você vai precisar então de um contador que vai fazer uma contabilidade assim assado, se você vai ser pessoa física, se você vai ser pessoa jurídica, como que você vai fazer a parte de agendamento do seu consultório, você vai ter uma recepcionista e uma atendente de saúde bucal junto, ou se vai ser uma secretária só. Esses processos eles vão ajudar você a realmente conseguir chegar nessa lucratividade final, porque o que acontece? Se os processos estão confusos, intrincados, eles não se encaixam direito, eles vão ser um impeditivo. Você até escolheu direitinho o público, escolheu direitinho o seu nicho, mas você não faz os processos para que isso daí converse. E aí o que acontece? Você começa a ter perdas no meio do caminho. Aí o paciente não vai fechar porque aconteceu algum entrave ali no meio daquele processo, ou você tem uma perda de material porque o controle de estoque não foi feito da maneira mais adequada e aí perdeu o prazo de validade daquela resina que você comprou, que estava num preço ótimo. Então, mas aí você não teve aquele controle de estoque bacana e aí quando você vai ter que jogar fora um tubo de resina cheinho. Então, assim, essas questões dos processos, o ideal é que você esteja com elas bem manuaizinhos mesmo. Se você, de repente, acha isso tudo muito complicado para tá desenvolvendo num primeiro momento, nossa, tem várias possibilidades de você botar no Google,
lá, você vai achar manuais de processos em clínicas odontológicas, existe o Sebrae, existem cursos de gestão que você pode estar fazendo, que vão te dar esses primeiros passos. Agora, o importante é que você comece isso, que você comece certo, para que realmente lá na frente a sua lucratividade possa ter esse impacto positivo e não negativo dos processos. Outra coisa que é muito importante, seleção de pessoal. Isso às vezes parece besteira, né? A gente pensa assim, eu vou lá no classificados do CRO, tem um monte de gente lá querendo um emprego, vou lá, chamo, faço uma entrevista e beleza. E eu, assim, depois desses 25 anos de odontologia, eu posso dizer para vocês que, assim, hoje eu acho que uma coisa muito fundamental é, de repente, até pensar na contratação de uma empresa para te ajudar a fazer uma seleção bem específica do perfil daquele profissional que você precisa para te auxiliar. Porque a gente, na verdade, por exemplo, dentistas, a não ser que você realmente tenha um perfil, assim, muito de observação, mas é muito comum na hora da gente fazer uma seleção, a gente acabar se imiscuindo com a parte emocional, e nem sempre a seleção daquele profissional é a mais assertiva. A gente às vezes fica condoído com a situação que a pessoa está passando, enfim, é uma mistura e perde o profissionalismo. E aí vem a questão do processo. O processo lá atrás já tem que estar bem definido, que você precisa contratar uma recepcionista que vai fazer X, Y, Z e tal coisa, então ela tem que ser boa nisso, naquilo outro. Você tem que saber já as qualidades para que aí então você possa fazer a seleção. Você tendo a pessoa certa e o processo já pré-estabelecido, com certeza você consegue também impactar positivamente a sua lucratividade, porque você vai ter um casamento perfeito. Agora, da mesma forma, se isso daí não anda, se isso daí existe um descompasso, se de repente você tem até o processo bem estabelecido, mas você precisava contratar uma pessoa que tivesse alta desenvoltura social e de repente naquela pressa de contratar ou por essas confusões na hora de contratar das entrevistas, você contratou uma pessoa introspectiva, uma pessoa que não gosta de lidar com o público. E aí depois você vai ter que lutar com o dissabor, de ter que fazer uma demissão, o impacto financeiro, porque qualquer saída de funcionário custa dinheiro e aí diminui a sua lucratividade. Então, assim, às vezes a gente pensa que é pouca coisa que vai impactar, mas não, impacta muito. A escolha de pessoal é algo que você também deve levar em consideração. E assim, independente se você optou pelo caminho dentista mais romântico, daquele que quer executar lá os serviços com as próprias mãos, que quer ele tá dentro de todo o trajeto lá da construção do sorriso, ou se você quer ser mais um empreendedor dentro da odontologia, gerindo uma equipe, independente disso, saiba que nenhum negócio anda sozinho. Então essa coisa de que eu vou para Dubai, eu vou lá das minhas férias nas praias do Caribe, eu vou estar sabendo como que anda o meu consultório, tudo vai estar maravilhoso. Não, todo ano eu tiro umas férias de 60 dias e uma maravilha. Gente, isso não existe. Até porque os tratamentos odontológicos são tratamentos muitas vezes de continuidade. Entenda que é como qualquer negócio. Muita ilusão a gente pensar nesse glamour, que é muito lindo a gente andar de bolsa cara, escarpão, toda perfumada, chiquérésima, quando a gente vai nos congressos, tá todo mundo lá naquela pose, mas não vai lá não vai lá ralar não vai lá olhar, não vai lá estar junto, não vai lá pegar uma vassoura e limpar lá o chão da sua clínica que você viu que tá sujinho lá não, pra você não ver se o seu paciente não vai perceber. Muitas vezes a gente tem que botar a mão na massa, não tem jeito, porque é o seu negócio, é o seu sustento. Muitas vezes a lucratividade da gente vem dessas pequenas atitudes. A gente vai conversando mais sobre esse assunto, porque esse assunto ainda tem muita coisa para ser dita, mas hoje foi uma pincelada sobre lucratividade. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!